Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus, bom dia. Deixa eu compartilhar uma palavra do Senhor ao seu coração nessa manhã. O texto que eu quero ler está lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, do versículo 15 até o 17. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Cristo, ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado a Cristo desta forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já se passaram, e eis que se fizeram tudo novo. E eis que fizeram coisas novas. Cristo morreu por todos, para aqueles que vivam, já não vivam mais para si mesmo, mas vivam para aquele que morreu e ressuscitou. A nossa vida, ela não pode ser uma vida vivida para nós, mas vivida para Cristo. E como eu faço isso? É quando eu trago Cristo para dentro de mim e eu vivo essa vida de Cristo em mim. Deixa eu dizer algo para você. A nossa vida, ela fala. A nossa vida, ela vai falar. Estando a nossa vida em Cristo ou não, a nossa vida, ela vai falar. Mesmo sem você pronunciar alguma palavra, a nossa vida, ela vai falar. Nós somos o reflexo da vida que nós estamos vivendo. E a nossa vida fala exatamente aquilo que habita dentro de nós. A pergunta que eu faço nessa manhã para você: Cristo habita dentro de você. De que maneira? Ele é Senhor sobre a sua vida, ou Ele é Senhor só em algumas áreas da sua vida? Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes, irmãos, algumas coisas vão acontecer na nossa vida, mesmo estando eu e você debaixo de uma promessa poderosa de Deus, mesmo estando eu e você debaixo de uma palavra liberada de que algo vai acontecer, mesmo estando eu e você professando a fé de Cristo, situações virão sobre nós para tentar paralisar a minha e a sua caminhada. Notícias também virão sobre a minha e sobre a sua vida, que vão tentar nos amedrontar, colocar medo em nosso coração, para que nós não continuamos prosseguindo pela fé para alcançarmos aquilo que o Senhor prometeu. Pessoas serão usadas como canais de obstáculos na nossa vida para tentar entristecer a minha e a sua vida e tirar os nossos olhos de Cristo. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes você pode ter uma intenção de servir o Senhor, mas a sua motivação estiver somente na promessa, somente naquilo que você tem buscado ou orado a respeito de Deus fazer algo para você. Você pode se enfraquecer na fé quando algumas dessas situações sobrevirem sobre você. Por exemplo, se você está orando muito por algo e aquilo não acontece, ou o plano que você criou dentro da sua mente não foi da forma como Deus projetou, o curso não é o mesmo, a tendência é nós acharmos que Deus não está no negócio e enfraquecemos na fé. A tendência é nós olharmos para as coisas lá de fora, olharmos para a circunstância e não olharmos mais para Cristo. Os nossos olhos são tirados de Cristo. Por isso,
é que eu preciso viver essa vida de Cristo em mim. Nós precisamos viver essa vida de Cristo em nós. Quando fala, portanto, se alguém está em Cristo, se alguém está em Cristo, eu preciso estar nessa vida de Cristo. Ela é uma nova criatura. As coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. E tudo se fez novo. Andar com Cristo por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele já conquistou e não por aquilo que Ele pode fazer. Essa precisa ser a minha, essa precisa ser a sua motivação, meu irmão, minha irmã. Essa tem que ser a nossa busca. Eu estou em Cristo, e quando eu estou em Cristo, nada me para. A minha fé, ela continua a cada dia crescendo, aumentando, até o nível das promessas se cumprirem na minha vida. Mas muitas vezes os que se vê são pessoas desanimadas, pessoas abandonando o propósito, abandonando a busca, abandonando a guerra. Quantos soldados estão na beira do caminho, feridos por pessoas? Quantos soldados do exército de Deus estão na beira do caminho, feridos por situações, abalados pelas notícias que sobrevieram sobre a sua vida? E o Senhor me trouxe aqui nessa manhã para dizer para você: tire os seus olhos das pessoas, tire os seus olhos da situação, tire os seus olhos da notícia e comece a olhar para Cristo. Entra nessa vida em Cristo por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele pode fazer, não por aquilo que você quer que Ele faça na sua vida, mas busque a Deus por aquilo que Ele é. E aquilo que Ele tem que fazer na sua vida vai acontecer, meu irmão. Vai acontecer, minha irmã. Há uma promessa de Deus para nós. Há uma palavra liberada sobre nossa vida. Gálatas capítulo 3, no versículo 13 e 14, a Bíblia vai dizer que Cristo, Ele nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Cristo, Ele se colocou no nosso lugar. Ele foi crucificado no madeiro para tirar toda maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo se fez maldição, a maldição que estava sobre nós, a maldição do pecado, a maldição das prisões emocionais, a maldição da prisão espiritual que estava sobre nós. Cristo se fez maldição, Ele se fez maldito em nosso lugar. Ele trocou de lugar conosco. E por que Ele fez isso? O versículo 14 explica isso: para que as bênçãos de Abraão, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé. É pela fé que você recebe o Espírito prometido. É pela fé que eu tomo posse daquilo que Ele já conquistou na cruz do Calvário. Portanto, eu não vou me desesperar quando as situações estiverem contrárias, quando as notícias chegarem. Eu não vou me desesperar quando as pessoas se levantarem contra mim. Eu vou olhar para Cristo, o autor e consumador da minha fé. Ele já conquistou tudo aquilo que eu preciso. Deixa eu dizer algo. Volte a andar no sobrenatural. Volte a andar nessa vida em Cristo. Aquele que está em Cristo é nova criação. As coisas antigas já se passaram e eis que surgirão coisas novas para a sua vida. Tudo se fez novo. É uma nova vida, meu irmão, minha irmã. É uma nova natureza. É uma vida que o Senhor já proporcionou para mim e para você. Mas é nele.
é nele. A nossa vida sempre vai falar. Estando você com Cristo ou não, a nossa vida sempre vai falar. Mesmo sem você pronunciar palavra alguma, a sua vida sempre vai falar. A pergunta é: o que a sua vida está falando? A respeito de um Cristo que é Senhor sobre a sua vida? Ou a respeito de uma pessoa que está paralisada, presa e ferida pelas circunstâncias, por aquilo que você está vivendo de forma presente? Deixa eu dizer algo. Essa leve e momentânea tribulação, ela só tem um propósito: produzir em nós um peso de glória. Portanto, não se prenda a essa tribulação. Eu quero que a minha vida seja o testemunho vivo de quem Cristo é em mim, do Deus que é na minha vida. Não só no Deus que faz, mas no Deus que já fez na cruz do Calvário tudo o que eu preciso. Portanto, se você está na beira do caminho, machucado, ferido, ferida, desanimado, frustrado, volte ao controle de Deus. Volte a essa vida de Cristo. Esteja em Cristo. Aquele que está em Cristo é nova criação. As coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Deus abençoe a sua vida. Que Deus te guarde. Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te conceda a graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê muita paz. Deus abençoe, queridos. Bom final de semana. Segunda-feira nós retornaremos, se assim o Senhor nos permitir.